além de tudo, é um espetáculo de jogador, né? Se ele continuar jogando o que ele terminou a temporada e começou essa temporada, eu acho que o Dorival Júnior vai ter problema para escolher ali. Eu não acho o Vinha o melhor lateral dos últimos, mas ele é um cara muito correto, muito regular e talvez em cima disso que a Dani está falando, seja exatamente... Até pode jogar, pode ser parece, útil, mas ele é abaixo do nível dos outros jogadores do Flamengo. A tal paciência que talvez é bom não jogador, mas é abaixo nome... Eu também falo como vocês, o Flamengo, no mercado de contratações brasileiro, é um filme de ficção onde tudo é maravilhoso. Quando começa a jogar, por conta de erros de escolhas de técnico, de má administração do dia a dia do futebol, o filme não ficou tão bonito. E aí galera, bem-vindo ao canal. Vamos acompanhar aqui todas as informações do Flamengo, né? Temos muita notícia bacana, temos uma notícia aí surpreendente sobre um ponta-direita que o Flamengo tá de olho aí, que é do... Já jogou Galatasaray, já jogou Leicester da Inglaterra, jogou em vários clubes. O cara é muito bom, só tem apenas 23 anos, mas joga estilo Michael, um ótimo jogador. Vou trazer aqui no vídeo, tá bom? Temos notícia aí sobre o De La Cruz, o Matiazinha, informações importantes. Tem também sobre o Pascal, trazendo algumas informações também importantes, tá certo? Também falando sobre o Tite, sobre o Gerson. Tem muita informação bacana. Se é novo por aqui, por favor, não esqueça de deixar o like, tá bom? Se inscreve no canal, vai ajudar bastante. Créditos e direitos autorais da SPN Brasil. O link vai estar na descrição. Vamos acompanhar tudo agora, tá bom? Vamos pro vídeo. Começar nos Estados Unidos, porque... Diga. Ele passou um pelotão do Uruguai ali, Nana, com um chimarrão na mão, você vê ali? Aquela mate, garrafinha, né, do mate, da água quente ali. É a filial do Uruguai, instalada na Gávea. Então, porque tem 4 uruguaios, um chileno e um argentino. É isso, são 6 total. Então o espanhol vai ser a língua oficial do Flamengo. Não, calma, porque tem todo o restante do elenco que fala português ainda, mais a comissão técnica. Não vem com essa não, deixa o De La Cruz aprender a falar português. Quem já sabe falar português e muito bem é Tite, Gerson, agora capitão desse Flamengo. A gente começa aqui ouvindo esses dois personagens que falaram hoje. Amanhã tem jogo contra o Orlando City lá nos Estados Unidos. A primeira coisa que o técnico tem é a satisfação, é o orgulho e a alegria de fazer aquilo que gosta. É o prazer, é o amor da atividade. Eu fui educado pelo esporte. Meu pai me educou pelo esporte. O joguinho de rua me educou pelo esporte. E me educou em ser melhor e não levar vantagem. Quando tu tem contato com atletas que te põem e que te remetem de volta esse espírito, e o Gerson é um deles, ele te contagia. E ele te dá uma série de aspectos importantes, que é estar técnico de uma equipe do tamanho do Flamengo. E eu tenho a noção exata disso. Então a grandeza, a visibilidade, o retorno financeiro, a condição, isso tudo dá. Em contrapartida, ele te dá uma pressão muito grande. Ele te dá uma exigência muito forte. Ele te dá acordar, como eu acordei 3, 4 vezes à noite, de eu saber que eu tinha que passar um recado e anotar do lado aquilo que eu tinha que passar para algum atleta. De estar compromissado com a comissão técnica, de estar na quantificação de carga, de fazer um jogo amanhã importante, porque as duas equipes elas querem vencer. Não vai atrás que é amistoso. É jogo competitivo buscando vencer, nós sabemos disso. Mas ela quer sendo o seu melhor. Isso de alguma forma te move, esse é um combustível que te move. Porém, é inevitável. 2014 foi para mim comigo. Esse período até vir para o Flamengo também foi um momento de respirar e de ficar com a família. E os outros todos foi porque eu tinha vontade de estar empregado, mas eu estava desempregado e não tinha clube para poder trabalhar. É a da vida. Sou novo ainda, mas com tempo assim já no profissional, onde trabalhei com diversos jogadores, já consolidado. Para mim está sendo muito importante essa fase, né, que eu estou começando a viver agora. Ser líder não é uma coisa fácil, mas é uma coisa que eu fui cada vez aprendendo um pouco mais do meu jeito de ser, aonde agradeço a diretoria, agradeço o professor e toda a comissão pela oportunidade, que para mim também é um sonho, estar jogando no meu clube do coração, tendo a chance de usar uma abraçadeira de capitão,
aonde mostra que minha liderança está sendo no caminho certo, assim, mas não só ter eu, como outros jogadores também. Acho que ser um líder não é só usar a braçadeira de capitão. Tu vira líder no seu dia a dia, com a forma que você treina, com a forma da sua dedicação. Tá aí, o Gerson agora capitão do Flamengo. A gente sabe que o Tite faz rodízio, né? Era como fazia na seleção. Não sei como é que ele vai fazer isso dentro do clube. Mas o Gerson é um jogador de 26 anos, ainda jovem, mas um dos remanescentes de 2019. Foi pro Olympique, voltou e agora é o capitão do Flamengo. Ele tem esse perfil para vocês? E aí, pensando no que o Flamengo faz, o Flamengo sempre prioriza os jogadores mais antigos, né? Tanto que na temporada passada a gente via, antes a gente via os Diegos, aí veio o Everton Ribeiro, o Gabriel e agora o Gerson assumindo esse posto. Nessa situação, inclusive, do Everton Ribeiro, ele se impunha mesmo pela liderança dele natural. Sim. Né? No caso do Gerson, eu também entendo que é... Porque, às vezes, a gente, na trajetória que você vai acompanhando o futebol e vai acompanhando muitos clubes, muitos jogadores, muitas vezes o capitão do time, ele não se impõe pela palavra, ele se impõe pela presença. O capitão, às vezes, ele não precisa nem falar. Eu conheci capitão que nem no vestiário conversava, mas ele se impunha pelo respeito que ele tinha dos companheiros dentro do vestiário. Porque era um cara dedicado, um cara que resolvia jogo e não precisava de ninguém falar para ele o que ele tinha que fazer, né? Um cara que era não só dedicado dentro, mas fora do campo, trabalhava e isso trazia para ele toda uma responsabilidade e ele sabia distribuir essa responsabilidade, porque às vezes o líder não é o que vai te impor, o líder é aquele que coloca todos dentro da mesma situação. Você tem que ter essa generosidade de abrir esse leque para que todos possam participar. Se o Gerson tem todo esse perfil, tem o Davi Luiz lá também. É que o Davi Luiz dificilmente vai ser titular, né? Tem um goleiro que tem muita liderança também, né? Tem um goleiro que tem uma liderança extrema. Então, eu acho que tem muita gente que pode ser. Tem o Arrascaeta, o debochado, né? Que é um jogador que se impõe pela categoria. Tem várias situações para você escolher um capitão. Ele foi escolhido como capitão Gerson e pelo que ele está falando, é mais nessa de ele ter esse diálogo com os companheiros, de você saber onde pode caminhar, como trafegar. Eu acho isso muito importante. Não só aquele líder, né? Ele se põe líder e não abre mão dessa liderança. E até quando perde a tarja fica nervoso, fica irritado. Não, o Gerson não. Você vê que ele é participativo nisso aí. Acho uma opção muito interessante do Tite. Eu até acho que assim, a capitania em si, ela no Brasil, ela tem um peso diferente do que tem na Europa, por exemplo. Né? A gente vê o quanto é importante, muitas vezes na Europa, para um jogador ser capitão de uma seleção, ser capitão de um time. Eu acho que o peso não é tão grande aqui. A gente viu recentemente, foi o Griezmann, né? Meio que reclamando, se colocando contrário à escolha do Mbappé, ou vice-versa, né? Agora eu não me lembro exatamente nem qual foi o imbróglio, mas se você tem vários... Aí chegou no Chelsea, quiseram tirar a braçadeira de capitão do brasileiro, do Thiago. Aí, sim. O treinador argentino chegou e falou, não, eu vou mudar o capitão. Os caras fizeram uma reunião. Então. E votaram novamente no Thiago como capitão. É isso, porque lá tem um peso muito grande, um peso simbólico. Na Itália, por exemplo, quase sempre é o cara mais antigo no elenco. Não interessa a qualidade técnica, às vezes interessa pouco o perfil. Assim, é o cara mais antigo que está no elenco, que está no clube há mais tempo, ele vai ser o capitão. Então, acho que são valores diferentes, essa coisa da capitania existe lá para aqui. E eu acho que aqui a liderança ela é exercida independentemente da faixa também. Aqui em qualquer lugar, mas eu acho que aqui independe muito, até porque como todo mundo fala com o árbitro, como aquela rodinha existe o tempo todo, não interessa muito, não é que o cara vai lá como um representante do time conversar com o árbitro, não, é assim, então eu acho que a mesma liderança que o Gerson exercia, ele vai continuar exercendo, o mesmo vale para os outros jogadores. É claro que isso talvez demonstre, e acho que a nossa leitura no Brasil é muito essa, no sentido de qual a moral que este jogador tem com o treinador. Acho que esse olhar do treinador falar, eu tô contigo, você tá comigo, a gente tá... Então a gente tem muito essa leitura, né? O Gerson
era um cara muito próximo ao Sampaoli, vale lembrar, né? Quer dizer Sim. E ele cresceu de rendimento com o Sampaoli, continuou crescendo. Então, acho que é uma escolha normal. Você não tem um Fábio Luciano hoje no Flamengo. Eu digo Fábio Luciano no sentido de que o Fábio Luciano é o perfil absoluto do capitão, da liderança e tudo mais. Então, eu acho que você tem vários jogadores que poderiam ter essa faixa no braço. Um deles é o Gerson, acho que é uma ótima escolha. A gente pensando assim, num retrospecto, o Flamengo sempre priorizou jogadores com mais tempo de clube, né? Você citou o exemplo da Itália, e eu acho que essa máxima ela vale um pouco para dentro do Flamengo. E pensando nos mais antigos, aí o Pascoal traz alguns nomes. O Davi Luiz dificilmente vai ser titular dessa equipe, né? Ele teve um contrato renovado, mas já não é mais uma prioridade para fazer parte do time titular do Flamengo. Aí você pensa no Arrascaeta. Eu não acho, e inclusive abriu a câmera e eu estava fazendo assim, né? O Arrascaeta é um deboche. O Arrascaeta jogando bola, assim, dificilmente você vai achar outro jogador igual. Mas ele é mais calado jogando bola. Ele tem um outro jeito de repente, aparecer, que é pela bola e não pela fala. Até porque ele não fala português. E eu acho que isso, tá falando bem. Juntando ao perfil, isso conta, Pascoal. Agora, hoje, não sei, né? Hoje está tão dividido o Flamengo em relação à língua que se fala que ambos poderiam, acho que qualquer um que fale qualquer uma das duas línguas poderia ser. Não, mas entendo e concordo completamente com você. Eu acho que se é para olhar para perfil, o Arrascaeta de fato não tem esse perfil. Não tem mesmo. E aí, só para citar mais um nome, não sei se ia... Não, pode ir, vai nessa. O Gabigol, e aí não estou nem falando da questão do Gabigol ser titular ou não ser titular, e hoje ele não é, e aparentemente não será titular do Flamengo na maioria, não, nos principais jogos, ou num curto prazo, não sei. Pode até ser que a coisa mude. Mas o Gabigol, eu acho produtivo que não seja ele o capitão. Pela postura que ele tem em campo, pela necessidade de talvez um capitão, e no caso o Gerson, chegar para o Gabigol e falar, cara... Calma, foca no futebol, você tem muita bola para jogar, as reclamações constantes e irritantes do Gabigol durante uma partida, eu acho que elas não são produtivas para o Gabigol, elas não são produtivas para o Flamengo. Então é até bom que o cara não seja o capitão, porque de repente vai ter um capitão ali para chegar e falar, Gabigol, vai lá para trás, sai aí, esfria a cabeça, deixa que eu converso. Alguém que possa fazer isso. Porque na hora que o Gabigol está com a faixa de capitão no braço, de alguma maneira, né, por mais que a faixa eu acho que signifique menos no Brasil do que significa na Europa, isso dá para ele uma liderança, um crédito e uma permissão para agir de uma maneira que eu não acho que seja benéfica para o Flamengo. E se a gente pegar até um episódio recente, não agradável, mas na discussão em que o Pedro acaba levando um soco do preparador físico do Sampaoli dentro do vestiário, foi o Gerson que foi lá tirar satisfação no primeiro momento, mas foi o jogador que tomou a frente dentro desse vestiário no primeiro momento para resolver a situação. Então, acho que isso fala muito também sobre o extracampo, né? Sobre o fora do campo. Essa é uma questão importante também, de ter respeito interno. Sim. Né? O respeito você pode conquistar de várias formas, né? E ele se mostrou, né, nesse episódio, se mostrou muito positivo para evitar um problema ainda maior que poderia ser, né? Então, tem muita coisa que acontece no vestiário que a gente nem fica sabendo, né? Porque vestiário depois de jogo, quando tem vitória, é um tipo de coisa. Quando perde, você não escuta ninguém. Você não escuta ninguém. Quando perde, no vestiário você é capaz de escutar uma mosca voando, de tanto silêncio que os caras fazem. Porque a derrota fala mais alto do que tudo. Aí tem que ter um capitão que consiga, né, na hora, fechar a roda de novo, levantar o ânimo dos caras, vamos começar tudo outra vez e tal. E pode ser aí que o Gerson tenha uma influência muito grande. Ele tem, além de tudo, é um espetáculo de jogador, né? Se ele continuar jogando o que ele terminou a temporada e começou essa temporada, eu acho que o Dorival Júnior vai ter problema para escolher ali quem vai jogar nessa posição de segundo volante, porque eu, por exemplo, gosto do Bruno. Acho que o Bruno Guimarães é um baita jogador. Eu vejo esse cara jogar na Inglaterra, meu olho fica brilhando assim, nossa, esse Bruno Guimarães é do ramo, ele joga bola, hein? Na seleção ainda não mostrou tudo que poderia. Agora, na seleção ele ainda não foi esse cara. Mas o Gerson pode ser, porque o Gerson está jogando aqui, e como disse o novo treinador da seleção brasileira, jogadores brasileiros serão aproveitados nas próximas convocações. Daqui a pouco tem uma aí, né, para acontecer. Agora, finalzinho de fevereiro, já vai ter convocação, porque tem jogo em março, né? E o Dorival conhece bem o Gerson, né? Vocês querem ouvir espanhol?
Vamos? Vamos? Vamos. Então vamos lá para a gente ouvir a primeira entrevista de Matias Vinha como jogador do Flamengo. Isso aqui, o Pascoal falou esses dias que, eu ia falar Piquerez, que o Vinha é um jogador mais quieto, mais na dele também, mas acho que não vai ter dificuldade da chegada desse grupo. Eu acho que não, porque, na verdade, ele tem vários facilitadores na sua chegada ao Flamengo, né? Ele tem o fato de, como você falou, ter vários caras que falam a mesma língua, que ele conhece, e companheiros de seleção, inclusive. Mas ele conhece todo o contexto, ele conhece todo o ambiente, ele conhece o campeonato. Então, eu acho que jogadores de futebol, muitas vezes, ainda mais caras com esse perfil, né? Esse perfil mais acanhado, mais tímido, mais quieto, como é o perfil do Vinha, muitas vezes o cara é normal que ele sinta mudanças de maneira mais radical, que aquilo tenha um impacto maior nele. Eu acompanhei bastante a passagem dele do Brasil para a Itália, evidentemente, porque ele foi jogar na Roma. E Sim. muita gente fala sobre isso, né? Como que... Assim, eu acho que... Pra mim, Jean, eu continuo sem entender como é que ele não jogou na Roma. E eu acho compreensível que não se entenda. Eu não entendo. Do jeito que ele jogava no Palmeiras, ele tinha características de jogar no futebol italiano. Todas as características. E lá não conseguiu jogar. Eu acho que assim, ele acabou recebendo também, é bom que se diga, poucas oportunidades, porque no fim das contas ele acabou, eu acho que de alguma maneira, na Roma especificamente, dando azar. Ele chega num momento, né, para ocupar uma vaga na lateral esquerda, porque o Spinazzola, que tinha sido talvez o melhor jogador da Euro anterior, né, até se machucar e ter uma lesão grave, começa a voltar, então o Spinazzola volta, aí tinha um moleque que era um atacante, e o Mourinho, bom lembrar, gosta de jogar com 3 zagueiros. Então, o cara pela esquerda dele não era um lateral, era um ala. E ele escolheu um moleque, o Zalewski, que era um atacante. Então ele escolheu um atacante para jogar na ala esquerda. Eu não acho, de fato, que o Vinha seja o rei no apoio, o cara que chega com a maior qualidade do mundo. Ele é um jogador correto, que eu acho que desempenha... O Flamengo hoje talvez nem precise tanto desse cara e por isso que busca um lateral com essa característica, precisa, né? Dani, perfeitamente. O Flamengo não precisa, porque pode até ser um problema. Sim. Eu lembro que a gente discutia muito, mas na hora que você tiver o Cebolinha e o Ayrton Lucas juntos, quer dizer, eles vão ocupar o mesmo espaço, um dos dois vai ter que cair mais para dentro. O Gerson se sente mais confortável pela esquerda, você tem vários pontos de encontro naquele miolo do campo. Exato, né? Mas assim, quer dizer, um lateral muito agudo, um lateral de linha de fundo, um lateral com a capacidade de chegada no drible, talvez não encaixe tanto com a qualidade que hoje o Flamengo tem no seu ataque. Não encaixe tanto, que eu diga você pode ter o Ayrton Lucas, mas de repente você vai optar por uma outra opção que não uma opção tão aguda quanto é o Cebolinha, por exemplo, por ali. E aí o Flamengo tem jogo para tudo, né? O Flamengo tem opções para jogar uma partida de uma maneira, jogar uma partida com um lateral que sobe mais, outro que sobe menos. Então eu acho que houve essa questão tática na Roma, depois no Sassuolo ele também acaba não rendendo. Eu não acho o Vinha o melhor lateral dos últimos, mas ele é um cara muito correto, muito regular, e talvez em cima disso que a Dani está falando, seja exatamente aquilo que o Flamengo precisa. O Flamengo não precisa do cara que vai resolver os jogos para ele na lateral esquerda. O Flamengo precisa de um lateral esquerdo seguro, um lateral esquerdo que cumpra aquilo que o seu treinador, que é tão bom taticamente, vai determinar. E acho que nesse sentido a escolha e a contratação do Vinha foi ótima. E ele tá vindo com uma lesão, né? Ele tá na fase lesão final no joelho, tá acabando uma o fase final tratamento. de uma mas não é uma lesão grave, hein? Não. Ele está se recuperando numa fase final de recuperação de uma lesão no joelho. O Vinha vai entregar para o Flamengo o lateral que sobe com consistência. Não é o lateral carrilheiro o carrilheiro é que corre em cima da linha. Não é o lateral submarino que vai toda hora no fundo, entendeu? Ele vai entregar uma lateral esquerda com consistência. Ou seja, o Gerson pode passar um pouco pelo lado que ele vai dar sustentação para o Gerson. O Gerson pode ficar e ele entrar um pouco, como ele fazia. Se você pegar os gols do Vinha, os passes que o Vinha gera no ataque, ele está sempre no bico da grande área, para a linha da meia-lua. Essa consistência a gente vai chamar como de lateral construtor?
Eu não sei se... É o lateral obreiro? Como é que a gente vai chamar isso? Ele tem CREA? Tem o carrilheiro, o submarino... Ele tem CREA? Isso? Ele tem CREA? Não, acho que não. Então não pode ser construtor. Só para dizer o seguinte, precisa ter CREA, não é? Vai pro meio. Vamos pensar alguma palavra de tem que ter alguma coisa. A função dele, a gente tem que notar como é que o atleta trabalha. Ele vai estar do bico da grande área para a linha da meia-lua. Ali ele vai trabalhar nessa organização. E ele é bom nisso. E ele é bom no toque e passa para receber na frente. Se ele tiver espaço para bater, ele bate bem de fora da área. Fez gols no Palmeiras assim. Fez gols de cabeça no Palmeiras também, em cobranças de escanteio. Porque fica todo mundo marcado e ele fica aqui paradinho. Daqui a pouco ele vem, cabeceia a bola e faz o gol. Eu acho que é espetacular essa contratação. Eu, como acho que o Flamengo já tem o melhor time da América do Sul, o melhor elenco da América do Sul, o elenco só vai engrandecendo. O elenco do Flamengo só vai crescendo. O elenco do Flamengo só vai, sabe? Você olha pro Flamengo, o Flamengo tá aqui. Daqui a pouco ele tá assim, ó. Ó o Flamengo do jeito que ele já tá. Ó o tamanho do Flamengo, ó. Ó a diferença do Flamengo pros outros. É na festa. Tá vendo? Fica falando de mim. Então, é um negócio absurdo. O Flamengo é um absurdo de time, é um absurdo de elenco. É um absurdo. Agora, se vai dar certo... Aí já é outra coisa, aí é melhor começar a jogar, vai funcionar aqui, vai ser aquele reloginho suíço. Objetivos aí e trazer muita felicidade para a nação rubro-negra em 2024. Como você disse aí, o Vinha é um atleta de seleção do Uruguai, foi muito bem na Roma ali no primeiro ano, depois jogou no Bournemouth, jogou no Sassuolo. Está na seleção do Uruguai e tenho certeza que ele vai trazer muita alegria para a nação. O Nico, da mesma forma, como a gente já disse num outro momento, ele escolheu dentro de todos os destinos que ele podia ter, tinham inclusive para o River Plate e para ele propostas financeiramente mais vantajosas e ele escolheu a nação rubro-negra, escolheu o projeto esportivo. Cara, yo tengo algún comentario con él, no cuando va a vir para o Flamengo, sempre brincando, mas agora estou aqui, estou feliz de estar aqui, então já esperando agora já para estar no Maracanã, com a gente, com a torcida do Mengão e é só isso. Isso, são duas as primeiras, mas a gente quer, ainda tem mais contratações vindo aí se Deus quiser. É o que eu tenho falado, paciência. A janela é um pouco mais longa esse ano, vamos com calma. Contratar. Rapaz. Como é que é? Vai contratar. Rapaz. O desejo do Léo Ortiz não morreu ainda. Acho que o Flamengo é isso, né? Léo Ortiz, e no caso, acho que de repente saiu o Thiago Maia, pode ser que chegue, mas acho que o elenco já... Mais um no meio, né? Já tá tem o Alan lá também, né? Mas quer mais um jogador pro meio campo, né? Ainda mais por contra a Copa América. Tem, mas... Eles gostam do excesso. Na direita. A beirada direita ali. A beirada direita ali, ela precisa estar sendo olhada. Você não sabe ainda o que os laterais vão te entregar, né? O Mateuzinho tá voltando, mas talvez possa estar em negociação. Não, mas ali você tem Varela e Wesley. O ponto nevrálgico no Corinthians para ir para lá e que não foi aprovado. O Varela pode ser que ele tenha uma boa temporada? Pode. Ele é o lateral direito? E não só lateral, porque quando você tá olhando... Você está falando de ponta direita. Não, o corredor direito. O corredor, tudo eu acho... Lateral e ponta. Eu acho o Luiz Araújo... ele até pode jogar, pode ser útil, mas ele é abaixo do nível dos jogadores do Flamengo. A tal paciência que talvez não sejam mas é abaixo nomes, do nível. O Léo Ortiz não é para ali, entendeu? Outros jogadores que se falam não são para ali. A paciência talvez é que talvez não sejam nomes que vão ser resolvidos ou lacunas que não sejam resolvidas nessa janela. Esse tem sim, até o meio do ano. E se tem uma coisa que o Flamengo tem hoje, é credibilidade para virar e falar, vamos contratar e bem. O Flamengo faz isso. É muito mais uma questão de tempo. Agora, o rapaz ali, o diretor Bruno Spiller, que deu uma ótima entrevista para a TV do clube, para falar do sucesso retumbante, ele não contratou o Luiz Henrique, gente. Então, assim, também não é porque tinha que apresentar o Foi lá e o Botafogo passou a perna. Eu passou a perna. É só que eu sempre me questiono quando você tenta empurrar a goela abaixo uma narrativa. Fomos lá e torcemos Vinha, ponto. Não é que cumprimos todos os objetivos. Foi lá, viajou, tinha 2 objetivos. Um foi cumprido. É o que eu falo. Você ter caixa para pagar visto de La Cruz é uma coisa. Sei lá, para convencer, tentar um empréstimo com opção de compra. É muito bacana o que fizeram com o Vinha, trouxeram. Pode questionar se 9 milhões de euros é caro, não é, tá? Mas também, não é que tá tudo mil maravilhas. Tem coisa que ainda precisa ser preenchida. Então, tanto que o treinador tá pedindo esse nome para a ponta direita. O treinador queria o Luiz Henrique. E a lateral direita, acho que todo mundo concorda que desde o ano passado a coisa precisa ser
olhada com um pouco mais de carinho. Você tem um time que você olha para a zaga, você está tentando trazer o Léo Ortiz. Você olha agora para o corredor esquerdo, você tem Ayrton Lucas e Vinha. Quem tem essa opção no Brasil hoje? Você olha para o meio de campo, tem Gerson, Arrascaeta, De La Cruz. Você não sabe quem você vai tirar. A lateral direita você tá aí, cheio de sinão, cheio de porém. Mas não dá para esperar um pouquinho na lateral direita? Pô, dá para esperar, até meio do ano fácil. Hã? Não, de verdade, não dá para esperar. Se o elenco, todo esse time aí, será que a lateral direita ela vai ser algo tão absurdo assim? Não, que o Flamengo vai desmoronar? Não precisa ter, mas vai desmoronar por ali? Eu me preocuparia muito mais com o lado direito do ataque do que com a lateral. Eu acho que todo lado direito. O final do ano passado tinha jogo que o Tite no intervalo trocava o corredor inteiro. Vamos ver como é que vai ser o Varela. Você contrata De La Cruz. Você contrata De La Cruz. A tua prioridade zero da janela era a função De La Cruz? Não era? Não. Você contrata o Vinha, tua prioridade zero da janela era o outro nome? Não, mas era importante ter outro nome ali. Não era prioridade zero, você tinha o Ayrton. O Ayrton já. Mas o que eu tô falando você precisa olhar para a direita e entender que tá faltando. Você tá apostando no que não rendeu ainda. O Varela ainda não foi no Flamengo, jogador que já se imaginou que fosse. Não foi. O Mateuzinho, você tá botando o cara para treinar no Corinthians e você contrata. O Corinthians ainda quer contratar ele de A ponta direita, o Luiz Araújo, ele teve bons momentos, voluntarioso, faz uma volta ali que entregava ao Tite no primeiro momento de trabalho, mas não é a altura do que o Flamengo montou do meio para frente. Então, assim... O Flamengo tem no elenco... Tem uma lacuna ali. Um menino também que estava emprestado no Bragantino, que é muito, muito bom jogador. É lógico que quando... Desculpa, Djalma. Desculpa, Djalma. Eu vi. Parabéns, Birner. Quando a gente fala de... Tá certo. Derrubou o copo. Acontece. Vamos lá. Já tá acabando. O estúdio inteiro aqui. Mas olha, pingando tudo. E essa mesa vai ser reaproveitada pelo SPNFC, cara. Os caras vão ter que limpar, meu Deus do céu. Tá bom, vai. Fala, Djalma. O menino que estava emprestado no Bragantino é Matheus Gonçalves, muito bom jogador, mas muito mesmo. Mas quando a gente fala de Flamengo, né, de elenco que virou, né? Só estrelas, a gente esquece, porque tem muita gente boa lá. Vitor Hugo, cara, é um jogador de muita qualidade. Mas como tem Arrascaeta, De La Cruz, aí ninguém fala. E Lohan subindo. Ele cumpre esse lado direito, assim, por elenco fácil. O Tite tentou abrir o Bruno Henrique pela direita. O Tite já avisou que pode ser que ele treina com o De La Cruz em duas funções. O De La Cruz, em alguns momentos, como foi essa estreia dele? Ele começa aberto vai jogar ali. pela linha e cai pro corredor para jogar. É loucura, né? Tanto de opção que o Flamengo tem. Só que quando ele cai pro corredor... às vezes até meio maluco falar que não tem uma lacuna, que tem que... O Luiz Araújo, qualquer time estaria resolvido a ponta. Quando ele cai pro corredor, o lateral normalmente tem que atacar ali, né? Ele vai sair da direita para a fase central. Quem vai passar ali vai ser o Wesley, vai ser o Varela. Então tem uma carência na lateral direita. Agora, na lateral esquerda, no lado esquerdo inteiro, né, que você tem lado esquerdo. Ayrton Lucas e Vinha. Isso. Duas características diferentes de lateral. Isso é importante para gerar repertório com, né, uma temporada que vai pedir muito. O Vinha pode construir mais por dentro, pode ser até um zagueiro, né? Jogou como zagueiro no Sassuolo. E o Ayrton Lucas é um cara de mais atacar o corredor, de apoio, de velocidade. Só que do meio pra frente você tem o Arrascaeta, que cai pela esquerda em vários momentos, você tem Bruno Henrique, você tem Cebolinha, que é uma grande notícia o que ele tá jogando, né? Recuperando aquele nível que a gente viu, principalmente dele no Grêmio, né? E também na seleção brasileira com o próprio Tite. Eu acho que tem esse desequilíbrio. O Flamengo precisa contratar pro seu lado direito, não só o lateral, mas o ponta. Eu acho o Luiz Araújo um bom jogador, Birner, mas... Eu acho o Birner com uma má vontade com o Luiz Araújo. Não, eu acho ele bom jogador. Bom, mas falta paciência do Birner com o Luiz Araújo. Mas eu acho que tem muitos anos, tem paciência, né? Tem muitos anos. Mas ele evoluiu desde que saiu pro São Paulo, Birner. Você acha? Eu acho que sim. Ai, paciência. Tá com mais força, mais potência ali pra acelerar. Mas eu ainda acho que tem um desequilíbrio do lado direito pro lado esquerdo. Você tem de um lado o Bruno Henrique e Cebolinha. Do lado direito você tem o Luiz Araújo. Acho que cai um pouco. Eu acho bom jogador. Então, você tá concordando comigo. Eu fico olhando... mas são... A gente quer o quê? Seleção brasileira? Eu ia chegar nisso, João, porque eu fico olhando os colegas falarem do Flamengo e eu também falo como vocês. O Flamengo, no mercado de contratações brasileiro, é um filme de ficção onde tudo é maravilhoso. Quando começa a jogar, por conta de erros de escolhas de técnico, de má administração do dia a dia do futebol, o filme não ficou tão bonito. Mas o elenco do filme é bom. Mas o elenco do Flamengo, no futebol brasileiro, é uma ficção. É irreal de tão bom que é. É outro mundo, é um Real Madrid. É outro esporte. Uma loucura. Uma loucura. Mas eu questiono muito isso. Eu costumo falar assim, eu não acho o time do Flamengo disparado melhor que muitos. O elenco? Você não acha?
time. Ah, tá. Time Tudo não. bem, tudo bem. É outra Então, coisa. a O time diferença ultimamente tá tá aí. baixo. Então, mas não adianta o elenco, mas que só jogam 11. Só jogam 11. Os 11 contra os 11 do Palmeiras, não vejo diferença. Os 11 contra os 11 do Atlético, contra o do Inter. Mas acho que isso fala. Mas no ponto de jogando, corrida tinha que aparecer essa diferença. o Flamengo Mata-mata é no outra campo. coisa. É porque a gente fala muito do 2019, né? O Flamengo no campo, nos últimos... Vamos botar o ano passado, né? Não vejo essa superioridade imensa como se fala. 2019, com exceção do gesto do Arrascaeta, já acabou. Eu não vejo. Mas acho que tá Dentro muito de relacionado campo, ao técnico. Como todo mundo fala, essa superioridade. E ao planejamento. Dentro de campo, jogando, não vejo. Agora, que é o melhor elenco disparado dos outros, sim. Mas acho que ninguém viu esse time melhor recentemente. Tanto é que a cobrança é exagerada por isso. Não, a expectativa com o Tite é que... O elenco... É isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Algumas informações aqui importantes, né? O Vene Casagrande trouxe uma informação bem bacana, né? Ontem à noite, falando sobre a respeito do Luiz Henrique, né? Que o pessoal tava falando que o Flamengo tomou chapéu e tudo mais. Mas na verdade o Flamengo já tinha desistido da contratação, né? Pelo alto valor que o Real Betis estava querendo e não estava querendo parcelar, né? Que estava querendo valor integral e tudo mais. Isso gerou um pouco de desconforto. E o próprio Marco Braz e o Bruno Espino acabou desistindo da contratação, né? Embora o presidente Rodolfo Landim falou que interessava e tudo mais, mas já tinham desistido da contratação. E lembrando que, embora o Botafogo possa trazer o Luiz Henrique, a princípio ele só vai ficar até o meio do ano. No meio do ano ele já vai pro Lyon. Ele quer fazer tipo uma experiência, né? O João Testo quer fazer tipo uma experiência com o Luiz Henrique até o meio do ano no Botafogo. Até para gerar engajamento, gerar vendas, camisas e tudo mais. Depois encaminhar ele pro Lyon, né? Vai reforçar lá o Lyon da França. É o mesmo dono do... É o João Testo. Outra informação também importante é que o Mateuzinho, né, interessa o Botafogo. E nessa reunião que vai haver hoje, né, no caso, durante o jogo do Flamengo e Orlando, o próprio presidente Rodolfo Landim convidou o João Testo para sentar do lado dele, assistir o jogo junto com ele. E após o jogo vai ter uma reunião entre os dois para ver a questão do Mateuzinho, que interessa, né, o Botafogo. Embora o Corinthians já tenha feito outra proposta oficial para comprar o jogador em si, só que é muito baixo, né, 3 milhões de euros. O Flamengo dificilmente vai aceitar um valor desse. Não aceitou o Thiago Maia, que era 3 milhões mais 800 mil de bonificação. O Flamengo não aceitou. Imagina pelo Mateuzinho, que é um jogador novo e jovem promessa, né? Bom jogador. Muito difícil aceitar, né? Vamos ver como é que vai ficar essa situação. Embora o João Testo tenha dinheiro para pagar, vamos ver se o Flamengo vai querer vender para o rival, né? O próprio Mateuzinho. Lembrando que ele não tem mais espaço no Flamengo, já que o próprio Tite, ontem mesmo na coletiva, falou que ele só quer manter 2 jogadores por posição, né? 2 jogadores para cada posição, para não haver desconforto entre os jogadores e não desmotivar os jogadores. Ele acha melhor só manter 2 jogadores por posição. Teve também outra informação, né? Que até o Zinho trouxe também, falando sobre a Rafinha Alcântara. Como ele é da família dos agentes que cuida do jogador, ele falou que em nenhum momento chegou nenhuma proposta do Flamengo, em nenhum momento o Flamengo procurou o jogador. Lembrando que o contrato dele vai até o meio do ano, lá no Liverpool. Ele vem de lesão. Até o momento a direção do Liverpool não procurou ele para renovação. Lembrando que geralmente os clubes europeus ele fica com o jogador até uma determinada idade, né? E com isso eles fazem o processo de renovação para dar um pouco mais gás, como o Rafael Alcântara já é um pouco de idade, né? Vai completar 33 anos, ou já tem 33 anos, se não me engano. E não interessa mais os planos do Liverpool contar com o jogador para a próxima temporada. Ao final do contrato ele vai ficar livre no mercado. E pode surgir muitas propostas. E até o momento o Flamengo não procurou. E vamos ver como vai ficar a situação, né? Se o Marco Braz ou o Bruno Espino vão procurar o jogador, não. Lembrando que como o Flamengo está fazendo processo de reformulação, está trazendo alguns jogadores novos. Como o próprio Matias Vinha agora, né? E o próprio De La Cruz. Eu acho muito difícil o Flamengo em si procurar o Rafinha Alcântara, mas seria um baita contratação, né? Parte técnica, parte tática, o cara é muito bom. Mas como o Flamengo dispensou até o Everton Ribeiro agora, também eu acho muito difícil ir atrás do Rafinha Alcântara. Mas coloca nos comentários, tá certo? Apoiando vocês. E tem outra informação também que acabou de surgir, né? Que tá repercutindo na internet aí. O próprio Paparazzo Rubro-Negro, Mauro Santana também trouxe essa informação. Segundo o Fabrício Lopes, tá certo? O que trouxe em primeira mão essa notícia. Segundo o Fabrício Lopes, do jornal O Dia, o Flamengo estuda a contratação do ponta-direita TT, né? Que já jogou em vários clubes aí do Brasil e hoje atualmente se encontra no Galatasaray da Turquia. Ainda segundo o comunicador, haverá uma reunião para saber os próximos alvos para a posição. O nome do jogador está envolvido entre a lista, né? Na lista que o Tite fez aí para a direção ir atrás, né? Para fazer a reposição aí no Flamengo. TT tem 23 anos, uma jovem promessa, joga muito
joga pra caramba, né? Eu já vi ele jogando pelo Grêmio. Joga pra caramba, faz, bem dizer, um salseiro dentro da área. É a espécie de Michael mais novo, né? Michael dribla bastante dentro da área, ele faz a mesma coisa, só que desconcerta também, né? Ele não é um pouquinho mais rápido do que o Michael, até porque o Michael tem uma perna mais curta, né? Mas o mesmo estilo assim de drible, assim, parecido com o do Michael, né? Gosta de fazer aquele salseiro dentro da área, é um ótimo jogador. Se o Flamengo conseguir contratar ele, vai ser uma baita reforço. Atualmente ele tá no Shakhtar Donetsk, Shakhtar Donetsk, né, da Ucrânia. Já jogou também pelo da França, pelo leste da Inglaterra. E hoje, atualmente, ele tá no Galatasaray, né? Ele já jogou na Shakhtar Donetsk da Ucrânia, Lyon da França e leste da Inglaterra. E atualmente está no Galatasaray. Tá desde o ano passado, certo? Desde agosto do ano passado. E tem vínculo até junho de 2027. Ou seja, a multa dele vai ser bem alta, né? Para o Flamengo conseguir tirar ele agora. Mas nessa temporada só disputou 27 partidas, marcou 2 gols, concedeu 3 assistências, caso para seus companheiros, né? E obteve uma média de 45 minutos em campo por partida disputada. Quem trouxe essa informação, essa fonte em primeira mão foi o Fabrício Lopes do Jornal O Dia, tá certo? Mas coloca nos comentários, certo, Bruno? Se o Flamengo for atrás mesmo conseguir contratar esse jogador, vai ser um baita reforço. Seria, no caso, uma versão do Cebolinha mais 2.0, né? Assim, não joga assim, um pouco diferente as características, mas o cara dribla bastante, né? Dribla pra caramba dentro da área. E poderia fazer uma dobradinha ali com o Cebolinha, ia ser um Deus nos acuda no Flamengo estivesse atacando. Mas coloca nos comentários, certo? Pedindo vocês. Esse é um baita reforço, se conseguir, né? O Flamengo também lançou o seu manto, né? Número 1. Já tirou as fotos aí, vocês estão vendo aí. O Léo Pereira, Gabigol, o Pedro e o Luiz Araújo. A camisa ficou muito bonita mesmo. Eu gostei bastante, né? Eu achei um pouquinho fina a lista, mas ficou muito bacana. Lembra aquela versão lá de 2019, né? Vocês estão entendendo o sentido. Mas muito bonita mesmo a camisa, eu gostei bastante. As cores um pouco mais vivas, né? O vermelho um pouquinho mais vivo. E essa camisa manga longa ficou muito bonita mesmo. Se gostou do conteúdo, por favor, não esqueça de deixar o like, tá certo? Se inscrever no canal, vai ajudar bastante. Créditos e direitos autorais SPN Brasil, o link vai estar na descrição. E também se puder compartilhar, eu agradeço, tá bom? Valeu!